Boa noite, mulher próspera. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a esta live e eu estou muito feliz por estar aqui com você, falando um pouquinho hoje sobre essência e prosperidade. Para mim, esses dois conceitos, eles estão totalmente interligados. Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre isso, por que mulheres prósperas, elas vivem a sua essência e por que mulheres que vivem a sua essência, elas são necessariamente prósperas. Então, essa relação entre ser próspera, entre ter prosperidade na vida, realizar os seus desejos, ela tem relação muito estreita com a essência, né? Então, mulheres que vão se afastando de suas essências, deixando de ser quem elas são de verdade, elas acabam não conseguindo prosperar. E lá no fundo, mulheres que não prosperam têm crenças limitantes, né? Crenças que aprenderam no passado, que não as deixam evoluir, mas principalmente o motivo é porque elas não conseguem mais viver o que elas vieram para viver. Os aprendizados do passado as fizeram a entender que elas não merecem prosperar, que a prosperidade não é para elas. Então, de alguma forma, lá na mente subconsciente delas, está armazenado isso. Então, por isso que muitas mulheres tentam prosperar, tentam evoluir, tentam crescer, tentam avançar nos seus negócios, ter uma família maravilhosa, ter sucesso no seu trabalho, no seu negócio, na sua área de atuação. Enfim, tentam prosperar de alguma forma, né? Seja o que for prosperar para essa mulher, e ela não consegue. Porque lá no fundo, ela se afastou da sua essência. E quando a gente se afasta da nossa essência, a gente não consegue evoluir, não consegue avançar, não consegue se desenvolver, não consegue prosperar. É por isso que eu falo tanto em essência. Para mim, prosperar exige um caminho antes. Porque muitas mulheres querem prosperar, né? Querem evoluir, querem crescer. Mas para que isso aconteça, é necessário fazer um caminho antes disso, né? Antes de ter a casa que elas desejam, antes de ter a família maravilhosa, antes de ter sucesso, dinheiro, o carro, enfim, é preciso que essas mulheres façam um caminho anterior, que é um caminho de resgate da sua essência. E é pensando nisso, né? Foi pensando nisso, em uma forma de como ajudar as mulheres a resgatarem essa essência para que assim pudessem prosperar. Foi por isso que eu escrevi meu livro, que é a Essência, a Beleza de Ser Você. Nesse livro, que eu vou mostrar para vocês, eu falo muito, eu ensino cada mulher como faz esse caminho de volta para as mulheres que por algum motivo perderam a sua essência e precisam resgatar para prosperar. Porque o que eu vejo muito é que muitas mulheres que desejam prosperar, elas buscam fora delas. Elas buscam no mundo essa prosperidade, elas buscam nas coisas a prosperidade. E na verdade, essa mulher precisa focar nela mesma, precisa focar no que ela tem dentro dela, em quais são os sentimentos que ela tem todos os dias, quais são os pensamentos que ela tem, quais são as palavras que ela fala todos os dias, né? O que as situações causam nela, como ela se comporta diante das situações, dos desafios diários, o que ela fala para os seus familiares, o que ela fala no seu trabalho. Então, tudo isso, quando você resgata a sua essência, você entende que essas pequenas coisas, eu costumo dizer que a prosperidade, ela está nos detalhes. E um dia eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre esse tema, que a prosperidade está nos detalhes,
porque vocês vão perceber que muitas vezes a gente acha que a gente faz tudo para prosperar e mesmo assim não está prosperando. Isso acontece porque nos pequenos detalhes, nos pequenos momentos, nas pequenas relações, nas pequenas decisões do nosso dia a dia, a gente acaba não entendendo o que seria uma atitude próspera e não. Então, nesses detalhes do dia a dia, as mulheres acabam se perdendo e não prosperando. Então, elas acabam percebendo apenas o final, que elas não prosperam, que elas não crescem, que elas não ganham dinheiro, ou se elas ganham, elas acabam perdendo, que as coisas são muito difíceis, que elas gostariam de colocar o negócio delas, mas não conseguem, que esse processo é muito complicado. Então, elas precisam entender que para que isso aconteça, porque as coisas fluem, para que as coisas realmente aconteçam em suas vidas, elas precisam ter esse resgate interno. Então, nesse livro, eu falo muito sobre isso. Eu ajudo as mulheres a entenderem o que elas precisam colocar para fora, o que elas precisam ter primeiro dentro delas para que elas possam manifestar alguma coisa. Hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram falando que a sua prosperidade ela vai depender necessariamente do que você tem dentro de você. Então, se você tem pensamentos escassos, você não tem como prosperar. Se você tem sentimentos escassos, não tem como prosperar. Só que esses pensamentos e sentimentos, eles vêm nos detalhes do nosso dia a dia. Por isso que não basta eu apenas repetir algumas frases, algumas palavras, em alguns momentos, mas diante das situações, é como se eu esquecesse disso tudo e venha à tona as minhas crenças, os meus sentimentos negativos, as minhas crenças limitantes, os pensamentos que não me deixam fluir e avançar na vida. Por isso que eu falo que o processo de prosperidade, o caminho de prosperidade, ele acontece de dentro para fora. Eu preciso resgatar a minha essência e no meu livro eu falo muito que a nossa essência, ela é perfeita. A nossa essência, ela foi nos dada por Deus de uma forma perfeita. E muitas vezes a gente acaba ouvindo dos pais ou dos familiares, ou na escola, ou em muitas músicas também, que sem querer acabam falando que ninguém é perfeito. Quantas frases você já ouviu que ninguém é perfeito? É que nós não somos perfeitos. Porém, se nós somos filhos, filhas do Criador, nós somos necessariamente perfeitas. E nessa imperfeição que a gente vai absorvendo como verdade absoluta na nossa mente, a gente vai acreditando que se eu não sou perfeita, talvez seja normal, natural eu não prosperar tanto assim, eu não ter tanto dinheiro, eu não me sentir tão maravilhosa, eu não ter tanto sucesso, eu não ser tão feliz assim, porque se eu não sou perfeita, talvez tudo bem eu não ter todas essas coisas maravilhosas na minha vida. E no meu livro eu falo muito que nós somos seres perfeitos. Nós nascemos perfeitas, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, só por isso, eu já sou perfeita. Eu já nasci perfeita e você também. Só que as crenças do nosso dia a dia, especialmente na nossa infância, a gente vai entendendo, aprendendo que eu não sou tão perfeita assim, que a vida não é tão perfeita, que a gente não pode ser perfeita em tudo. Então, nesse livro, eu trago muitos conceitos que vão na contramão do que a gente aprendeu a vida toda. Que num primeiro momento parece estranho para a gente entender essa perfeição. A gente costuma muito ouvir que o ser humano não é perfeito. O ser humano
nós mulheres especialmente, estamos sempre em evolução, em aprendizado, sempre vendo coisas novas, sempre evoluindo, sempre percebendo novas coisas. Mas a nossa essência, ela é perfeita, simplesmente porque ela foi nos dada por Deus. E quando eu entendo a perfeição da minha essência, eu começo a entender a minha vida de uma outra forma. Eu começo a entender o quanto eu sou merecedora das coisas mais perfeitas da vida. O quanto eu sendo perfeita, eu me sentindo assim, eu me vendo dessa forma, eu devo viver o melhor também. Por isso que no livro eu trago também os 3 princípios da essência. Que se cada mulher conseguir olhar para si mesma e perceber esses 3 princípios em si mesmas e desenvolver esses 3 princípios, cada mulher que conseguir isso vai conseguir viver a sua essência, vai conseguir sentir primeiramente a sua essência perfeita, para que a partir disso consiga viver essa essência para o mundo. Eu vou ler alguns comentários agora, porque a Dilma falou assim: boa noite, mentora Fábio. Você é maravilhosa, nos ajudando a prosperar. Gratidão, linda, você que é maravilhosa. Eu vi que passou vários recadinhos aqui em cima e eu não consegui ler. A Elo Costa falou que linda, obrigada. Muitas pessoas falando boa noite. A Célia, boa noite, mentora Fábio Baitello. Eu determino a prosperidade na sua vida e eu na sua. O meu amor colocou minha princesa. A Maria Goreste, boa noite, mentora Fábio. Você está linda e reflete uma luz linda. Obrigada. E o meu maior desejo, a Silvia falou assim: boa noite, mentora Fábio, linda. E a Lúcia Reis, do Rancho Caipira, maravilhosa. O meu maior desejo é que as mulheres elas percebam e sintam a luz que existe dentro delas. Eu, desde pequena, sempre ouvi uma frase que os meus pais falavam muito para mim, assim, especialmente minha mãe, que é: você nasceu para brilhar. E eu sempre trouxe dentro de mim a importância da mulher perceber, sentir dentro dela que ela tem um brilho único, um brilho especial, um brilho que, se ela souber entender, souber aproveitar, perceber esse brilho, ela vai conseguir colocar esse brilho para fora, manifestar no mundo esse brilho. Sempre falo que não tem como a gente colocar para o outro, falar para o outro, ensinar o outro ou influenciar o outro de uma forma positiva, feliz, bonita, se nós não temos isso dentro da gente. Por isso que quando eu falo de essência e prosperidade, não tem como eu prosperar externamente, ter coisas maravilhosas, ter grandes riquezas, se eu não perceber essa riqueza dentro de mim primeiro. Por isso que tudo que eu falo sempre, de alguma forma, ela vai remeter em eu me cuidar, em eu olhar para mim mesma antes, para que a partir disso eu consiga externalizar tudo isso. A minha mãe aqui, a Mara Barbosa. Boa noite, mulheres perfeitas. Filha, você é perfeitinha. A nossa essência é perfeita. Obrigada, mãe. E a minha mãe realmente sempre falou isso pra mim. A Dilma falou assim: o livro é maravilhoso, mentora Fábio. Obrigada, Dilma. A Neiva, eu amo ver você falar, traz uma paz pra mim. Que bom, Neiva. Eu acho que essa paz que a gente tem dentro da gente, que a gente assim conquista essa paz, a gente começa a olhar a nossa vida de uma outra forma. Porque muitas vezes eu vejo muitas mulheres vivendo dessa forma
na correria do dia a dia, com as inúmeras coisas para fazer, com muitas tarefas, muitas responsabilidades, muitos desejos de ter que conseguir dar conta de tudo, né? Muitas mulheres têm isso intrínseco dentro delas, que elas precisam dar conta de tudo, elas precisam resolver tudo. Dos filhos, do marido, do trabalho, dos seus negócios, da casa. Então elas acabam tendo tantas coisas para fazer que elas deixam de lado um grande sentimento que é a paz interna, a paz interior. E quando a gente perde a nossa paz, é porque nós estamos totalmente longe da nossa essência, né? Porque a nossa essência, sendo perfeita, ela nos traz a paz. E mesmo que uma mulher tenha várias coisas para fazer, se ela conseguir manter essa paz, é porque ela está no caminho certo, né? Quando eu falo para vocês que a gente precisa ter uma vida leve, eu não quero dizer que a gente não precisa fazer muitas coisas, ou que uma mulher que faz várias coisas, é atarefada, é muito ativa, ela não vive a sua essência. Pelo contrário, cada mulher tem que buscar o que dentro dela faz sentido, né? Porque muitas mulheres fazem muitas coisas e elas amam isso. Elas são apaixonadas pelo que fazem, elas dão conta, elas gostam. E se for tirado isso tudo delas, elas se sentem mal, se sentem tristes, desvalorizadas. E pelo contrário, outras mulheres que fazem muitas coisas se sentem atarefadas demais, né? Angustiadas, ansiosas, muito cobradas. Então, o mais importante é que, sabendo que eu, enquanto essência, sou perfeita, eu vou buscar ser e fazer no meu dia a dia o que faz sentido para mim. Por isso que também no meu livro eu falo sobre a comparação, que não tem como me comparar com outra mulher, porque a minha essência ela é perfeita e ela é só minha. E de cada mulher vai ser única. A Maninha falou assim: boa noite, mentora Fábio. Gratidão pelos seus ensinamentos, gratidão você. A minha amor colocou ali, ó, você pode ter em casa o livro da mentora Fábio, entra na loja do Pacto, isso mesmo. Nós tínhamos até então a versão digital, né, online do livro. E agora nós também temos a versão física, que é o livro impresso. E isso é muito legal porque tem várias partes do livro que eu coloquei algumas linhas, né, por exemplo aqui, para que vocês possam preencher e pensar sobre a vida de vocês. Eu até escrevi no livro que esse livro não é uma leitura apenas, não é apenas um livro que você vai ler sobre um assunto, sobre algo. Pelo contrário, é sobre quem é mais importante da sua vida, que é você mesma. Então esse livro, ele é uma profunda reflexão da sua vida, da sua história, do seu legado, do que faz sentido para você, do que é a sua vida, da sua importância no mundo. Então, o tempo todo não é um conteúdo aleatório sobre o mundo, é sobre você. Então, quem for ler esse livro, eu peço que olhe para si mesma sempre, né? Em cada parágrafo, em cada leitura, pense em como está a sua vida. O que faz sentido para você todos os dias. A Nadir colocou assim: você é muito sábia, parabéns. Obrigada, Nadir, seja bem-vinda. E então esse livro está disponível, né? O mentor colocou aqui, que está disponível no link, tanto na minha bio, é só clicar ali, tem o link certinho sobre o livro físico, e também na loja do Pacto, que foi inaugurada hoje. Assim como o meu livro, tem tantos outros produtos, né? Para você prosperar cada vez mais. E, inclusive, logo, logo vai ter o meu gloss, que é Essência, que é o gloss da mulher próspera.
E esse gloss, eu vou falar um pouquinho mais para vocês em outra live sobre a relação da beleza com a essência e com a prosperidade. Sobre o quanto uma mulher que se sente bonita, maravilhosa, o quanto uma mulher que se sente bem consigo mesma, se sente saudável, feliz, o quanto a sua beleza ela influencia na prosperidade. Por isso que o nome do meu livro é inclusive Essência, a beleza de ser você. Porque como eu falei antes, tudo está dentro de você, tudo está dentro da gente. Então a gente despertar essa beleza, entender o quanto nós somos lindas e maravilhosas, influencia na prosperidade. E quando nós nos cuidamos, que esse também é um outro assunto maravilhoso para a gente falar um dia, quando nós nos cuidamos de verdade, a prosperidade vem. Não tem como uma mulher prosperar se ela não cuida de si mesma antes. Não tem como eu achar que vou cuidar bem do meu dinheiro, do meu negócio, da minha família maravilhosa, da minha casa, do meu carro, da minha empresa de sucesso, se eu não cuidar antes de mim mesma muito bem. Então, por isso que eu falo para vocês que sempre é interno antes. Quando eu aprender a me cuidar de verdade, a saber o valor que eu tenho, o quanto eu sou importante para o mundo, o quanto eu sou valiosa, o quanto eu sou bonita para o mundo automaticamente vai me trazer essas coisas bonitas para mim também. Então não adianta a gente querer ter a casa maravilhosa, a família maravilhosa, o relacionamento maravilhoso, o carro maravilhoso, o negócio dos sonhos, o emprego dos sonhos, se eu não cuidar de mim antes. Porque eu preciso saber me cuidar antes para que eu possa cuidar de tudo isso com maestria. A Fran colocou, você é sensacional, obrigada, linda. Vou tomar uma aguinha aqui. A Divina falou assim, você e o mentor Bartelo é um casal maravilhoso e abençoado. Vocês são bênçãos de Deus nas nossas vidas. Obrigada, Divina. A gente que é muito feliz e nós somos abençoados por ter vocês nas nossas vidas. A Eliana falou assim, boa noite, mentora Fábio. Seu jeito de falar é tão carinhoso, que voz delicada, é muito contagiante, parabéns, verdade, a sua essência é só sua. Obrigada, lindona. Cada um de nós, cada uma de nós tem uma essência perfeita e única. Quando crianças, nós acreditamos nisso. A gente sabe que as coisas são possíveis, a gente imagina com mais facilidade, a gente cria as coisas com mais facilidade. As coisas são mais fáceis, né? São mais fluídas, são mais leves. Mas a gente começa a aprender tantas coisas da vida, né? No decorrer dos anos, que vão nos afastando dessa facilidade, dessa fluidez, dessa alegria de viver. Então, muitas vezes a gente acaba percebendo a vida de uma outra forma, né? Um dos maiores problemas de a gente se afastar da nossa essência, de a gente não conseguir nos perceber como perfeitas, é justamente a percepção que nós criamos da vida e de nós mesmas também. Porque muitas mulheres vão criando uma percepção da vida amargurada, cheias de decepções, de problemas, de tristezas, de dificuldades. Então, se tem duas coisas que a gente precisa entender para a gente começar a resgatar a essência. Como é a minha percepção sobre eu mesma, como eu me vejo, e aqui eu falo muito sobre isso nesse livro, qual é a percepção que eu tenho de mim e o que eu faço para mudar, para melhorar, para tornar essa percepção mais positiva, melhor
e potencializadora, e também a percepção que eu tenho do mundo, das coisas, porque as coisas que nos acontecem, elas sempre têm vários caminhos, pelo menos dois caminhos, de um lado ou do outro. O que vai fazer diferença é o meu olhar sobre isso, é a minha percepção sobre isso. Então, eu converso com muitas mulheres em lugares diferentes, seja num café ou no salão, onde eu faço a unha, né, cuido do cabelo, ou na massagem, enfim, ou aqui no Instagram mesmo, porque muitas mulheres me mandam todos os dias mensagem. E eu adoro porque eu começo, assim, através disso, eu conheço as mulheres cada vez mais e entendo o que elas têm dentro delas e o que as afasta da prosperidade todos os dias. Só mais uma aguinha aqui. E eu vejo como muitas mulheres têm uma percepção errônea da vida e delas mesmas. Então, pequenos detalhes que essas mulheres falam que afastam da sua essência, que afastam do dinheiro, que afastam do sucesso, que afastam de um relacionamento maravilhoso. Então, muitas vezes, as crenças estão tão enraizadas nelas que elas acabam falando coisas sem perceber, sem se dar conta do quanto isso vai influenciar na realização dos seus desejos. Porque a realização dos nossos desejos é apenas uma consequência do que está aqui dentro, do que está na mente, no coração. Então, os pequenos detalhes da vida, né, na nossa forma de ver as coisas, influencia e muda completamente os nossos resultados. Então, quando eu posso falar para uma mulher, né, mostrar para ela que essa pequena percepção está afastando ela do que ela quer, isso vai mudando a percepção que ela tem sobre ela mesma e sobre a vida. A Annalise falou assim: você é maravilhosa e cheia de prosperidade. Obrigada, lindona. A Fran: que incrível seu livro, Fábio. Parabéns. Vou adquirir e tenho certeza que vai agregar muito em minha vida. Com certeza, Fran. Você vai amar, sim, esse livro. Porque, na verdade, esse livro, o meu maior objetivo com esse livro é ajudar as mulheres a se amarem de verdade, a amarem as suas vidas, a perceber o quanto elas são preciosas, o quanto elas são valiosas e o quanto o conjunto disso tudo a faz prosperar. Porque a prosperidade, ela é uma consequência desse olhar sobre a vida, desse olhar sobre si mesma. Então, todo o processo que é necessário para a mulher se ver maravilhosa, né? Se ver próspera, todo esse processo, ele acontece para que essa mulher tenha como resultado o dinheiro, resultado a família que ela deseja, como resultado o trabalho maravilhoso, o seu negócio fluindo, com muitos clientes, com muitas vendas. Isso é apenas uma consequência desse olhar que a mulher tem sobre si mesma e sobre a vida. Então eu tenho certeza, Fran, que você vai amar esse livro. A Maria Goretti falou assim: depois do pacto com a prosperidade, voltei a olhar no espelho. Nossa, que lindo isso! Porque a gente começa a ter um grande encontro, o encontro mais especial da nossa vida, que é conosco mesmo, que é conosco, né? Enquanto a gente olhar só para fora, só para as coisas, para o mundo, para as pessoas, para as notícias, para os acontecimentos, a gente não consegue sair do lugar. A gente só coleciona mais tristeza, ansiedade, decepção, frustração, escassez. Quando a gente começa a olhar para a gente mesmo, a gente faz um pacto com a prosperidade, que é tudo que existe de bom nesse mundo. A gente começa a olhar para a gente mesmo e olhar com um olhar de prosperidade.
Então as coisas começam a acontecer, começam a fluir, justamente porque a gente olha pra gente e depois pro mundo. Que maravilhoso saber disso, Maria Goretti. Sim, Johnny, é esse que eu tô usando, tá? O gloss. Vou passar um pouquinho pra vocês aqui, porque a Johnny pediu se o gloss é esse que eu tô usando. Ele tem muito brilho, ele tem ácido hialurônico, né, que deixa mais volume nos lábios, deixa mais hidratados os lábios, ele preenche os lábios e dá muito brilho. Por isso que a gente fala que é o gloss da mulher próspera. E ele é muito especial, esse gloss, porque assim a gente desenvolveu com muito amor, com muito cuidado, com muita prova, muito experimento. Foi desenvolvido do jeito que eu queria. Porque eu sempre penso que eu posso dar o melhor de mim para as mulheres. E a fórmula que foi desenvolvida esse gloss foi o melhor que eu cheguei, né? Com muitas pessoas que conhecem sobre isso, pessoas da área, que conhecem sobre, né, cosméticos, enfim. Então a gente chegou na melhor fórmula para dar o melhor para vocês também. A Nádia falou assim: mentora, minha filha tem 4 anos e vejo que ela me repara muito. Então quero despertar essa essência dentro de mim para passar segurança nela mesma, para ela saber se cuidar. E isso é maravilhoso, Nádia. Sabe que quando eu me formei em psicologia, há 10 anos já, esse ano faz 10 anos que eu me formei, eu atendi muitas crianças, muitas famílias, né? Na época que eu atendia no consultório, eu atendi muitas crianças, muitos pais, muitas famílias. E eu sei o quanto é importante a visão dos pais sobre a vida, sobre prosperidade ou escassez, porque isso vai ajudá-la a ser uma mulher próspera ou uma mulher escassa. Então isso faz muita diferença na formação dela. Então, quanto mais você desenvolver a sua filha, mostrar que as coisas podem acontecer, diga para ela que ela nasceu para brilhar, que ela é cheia de luz, que ela é inteligente, que ela é linda, que ela é maravilhosa, né, que ela tem luz própria. Faça esses elogios para ela e faça ela entender o quanto ela é próspera. Porque desde pequenininha, quanto mais próspera ela se sentir, mais próspera ela será enquanto adulta. Olha aqui, nosso cachorrinho próspero. Tira uma fotinho nossa. Esse é o Nico, para quem não conhece. É o meu filhinho próspero. Então, Nádia, eu acho maravilhoso isso. E um dia eu quero falar para vocês, fazer uma live para vocês, sobre como desenvolver os filhos de uma forma próspera. Tanto meninos como meninas, mas eu acho muito importante isso. Se todos os pais entendessem o que é prosperidade e conseguissem ter dentro deles crenças de prosperidade, automaticamente eles passariam isso para os filhos. Porque quantos pais falam que é difícil, que é complicado, que não tem dinheiro para comprar alguma coisa que a criança quer, ou falam crenças assim que dinheiro não dá em árvore, que a vida é difícil, que tudo é complicado, que o trabalho tem que ser árduo para conseguir alguma coisa. E muitas crianças vão absorvendo isso e crescendo de uma forma insegura, se sentindo incapaz, se sentindo ansiosas, né? Também muitas vezes por querer corresponder aos pais de alguma forma. Então são pequenas coisas no dia a dia que, se os pais entenderem o quanto eles podem ajudar os seus filhos a crescerem de uma forma próspera, isso é maravilhoso. E isso com certeza muda as famílias e muda o nosso mundo também. Quer levar ele agora, amor? Pega ele aqui.
Tchau, gente. Oi. Tchau. Oi. Ó, meu amor, vai com o papai. Então, Nádia, eu quero falar isso um dia pra você. Eu quero falar um dia pra você sobre isso, da importância das famílias se unirem, o quanto os pais são os maiores influenciadores dos filhos, né? Seja para a escassez ou para a prosperidade, né? Para a felicidade ou para a tristeza. Então, isso é uma das coisas que eu também acho muito, muito importante. Então, parabéns por ter essa consciência dentro de você do quanto você influencia a sua filha e o quanto você quer influenciar ela de uma forma positiva. A boneca de pano falou: você é linda, obrigada, meu amor, obrigada. A Jaz falou: Fábio, linda, boa noite, lindona. A Fran falou assim: mentora Fábio, você transborda muito amor, parabéns por essa live maravilhosa, obrigada, linda. Eu que fico feliz de ter vocês aqui comigo. E todas as terças-feiras, às 21 horas, eu vou fazer essa live, né, com vocês, para que a gente possa falar cada semana um assunto diferente, todos relacionados à prosperidade e à essência. Porque eu tenho certeza que quando a gente aprender a resgatar tudo isso, a prosperidade flui, as coisas acontecem, a vida fica mais leve, a gente começa a olhar para o caminho certo. Eu sempre falo que se eu não estou evoluindo, se eu não estou prosperando, né, me desenvolvendo do jeito que eu quero, é porque alguma coisa está bloqueada, está estagnada dentro de mim e não me deixa prosperar. É como se eu fosse uma máquina muito poderosa, maravilhosa, cheia de potencialidades, mas algumas peças estão desorganizadas ou estão quebradas e precisam ser consertadas para que a máquina volte a funcionar de uma forma correta, do jeito que ela foi construída para funcionar. Então, quando a gente volta à nossa essência, a gente começa a voltar a ter aquela prosperidade da infância, da criança, onde tudo era possível, onde as coisas eram mais fáceis, onde realmente as coisas fluíam. Mas isso acontece porque, primeiro, eu volto a entender a minha perfeição. Eu volto a entender o quanto eu sou perfeita, criada por Deus. Então, eu desenvolvo princípios, que eu tenho os 3 princípios da essência que estão nesse livro. Eu executo as coisas com esse pensamento, com essa mentalidade. Então, naturalmente, a prosperidade começa a acontecer na minha vida. A Maria da Glória falou: Fábio, você está linda. Obrigada, lindona. A Jace falou: amei essa unha maravilhosa. Obrigada. Eu até falei nos stories esses dias, coloquei nos stories que eu usava unha em gel, banho de gel. E eu tirei o banho de gel, eu usei uns 6 meses mais ou menos, e quando eu tirei, minhas unhas estavam muito, muito frágeis, muito fracas. Então eu estou num processo de voltar a crescer agora delas. Até eu falei assim, que tudo é um processo, né? Que até as nossas unhas nos ensinam, se nós soubermos enxergar por esse lado, que a vida é um processo, que as coisas são um processo, que eu preciso ter paciência e que o caminho, né, esse processo, ele é tão importante quanto a chegada em algum lugar, atingir algum objetivo, realizar alguma coisa. Então agora eu estou nesse processo de fazê-las voltarem a crescer mais fortes. Mas tá dando tudo certo. A Inês falou: boa noite, Fábio. A Maria Lúcia: isso é muito bom mesmo, mentora. Que Deus te abençoe. Amém, lindona. Que Deus te abençoe também. A Inês: olha que lindeza. Obrigada, linda. O Niquinho é muito lindo. A Dilma falou: Nico, você é lindo. Ele é muito amor. Eu sempre falo que ele é a manifestação de Deus aqui na Terra. Porque muitas vezes também a gente busca Deus, né, em algum lugar,
mas especial, específico, mas na verdade Deus está em todos os lugares, nas coisas mais maravilhosas da vida. Então eu costumo falar que o Nico é a perfeição divina. Tudo que existe de bom no mundo é a alegria, o amor incondicional, essa espontaneidade, né? Tudo que existe de bom existe no Nico. A Janimar falou assim: boa noite, mentora Fábio. Eu determino a prosperidade para você. Obrigada, linda. E eu também determino a prosperidade para você na sua vida e da sua família. A minha mãe falou assim: Nico, amor da vovó, você é a luz das nossas vidas. A vovó é suspeita para falar. Mas é que realmente é muito amor por esse cachorrinho. A Janimar falou: boa noite para você e sua família. Fábio, você é muito maravilhosa. Obrigada, lindona, vocês que são maravilhosas. A Marlinês também: boa noite, Fábio, você é maravilhosa. Obrigada, você que é maravilhosa. A Nádia falou assim: porque tive experiência com minha mãe de muita escassez. Eu quero ser diferente, passar para ela que ela pode fluir, brilhar, não escutar os outros. Isso é maravilhoso. Porque o que acontece nas famílias é que as famílias, né, as pessoas das famílias, elas sem saber, elas sem ter consciência, sem ter conhecimento sobre isso, elas acabam reproduzindo o que elas aprenderam. Elas acabam tendo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos e passando isso de geração para geração. Então, chega um momento que alguém, e nesse caso é você, Nádia, na família, corta esse ciclo de escassez. Né? Você tem assim um poder muito grande, uma força, um papel muito grande em toda a história da tua família, em todo esse processo que vem de muito tempo, né? De muitas gerações, porque você entendeu isso, que é algo que gerações passadas não entenderam. E você entendeu sobre a importância que você tem na criação da sua filha e em levá-la a prosperar, em ajudá-la nesse processo, que você não está só fazendo isso pela sua filha. Você está fazendo isso de uma forma inconsciente para todas as próximas gerações que vão vir ali na frente. Então, quando você corta esse ciclo que vem lá de trás, de escassez, de dificuldade, de pobreza, de problemas, todas essas questões que envolvem dinheiro, que envolvem felicidade, uma vida próspera, uma vida feliz, né, de realizações, de possibilidades, você quebra esse ciclo de que tudo isso era para o lado negativo e você começa, através de você e da sua filha, da sua família, a dar um novo rumo para a sua família toda, né, para as próximas gerações, porque a sua filha crescendo assim, ela vai ensinar as pessoas que virão depois dela e assim sucessivamente. Então saiba que o seu papel é muito importante. Você não vai ensinar apenas a sua filha isso. Você está quebrando um ciclo de escassez em toda a sua bagagem, toda a tua história, todos os seus antepassados. E daqui para frente você está construindo um novo rumo. E isso é maravilhoso. Quando numa família acontece isso, essa ruptura da escassez e leva à prosperidade, novas famílias são formadas, né? Novos seres são formados, novas pessoas são formadas e isso vai mudando toda uma realidade, toda uma sociedade. Então, o nosso papel dentro da família, especialmente como mulher, e tendo essa percepção sobre a vida, ela muda completamente tudo, a vida, né, do ser humano no geral. Então, parabéns por isso. A Garapeira Bom Gosto falou assim: boa noite, mentora Fábio, Baitelo, tudo de melhor acontece comigo, vamos prosperar.
E essa frase é uma das frases que eu mais amo. Ela é uma frase de autoria do mentor Baitello, né? Tudo de melhor acontece comigo. Mas para mim, quando a gente tem essa frase, ela internalizada na gente, a gente começa a entender que as coisas mais maravilhosas da vida, que o melhor realmente do mundo, porque o mundo tem coisas maravilhosas, né? Tem coisas bonitas para a gente desfrutar. Mas quando a gente consegue entender, internalizar isso dentro da gente, a gente entende que a gente começa a manifestar essas coisas maravilhosas na nossa vida. Não é apenas uma frase, mas uma consciência dentro da gente, que muda completamente o nosso caminho. O seu gloss está disponível à venda? Está sim, lá na loja do Pacto também, tá? Lá na loja do Pacto, na bio do Mentor Baitello, foi nos grupos também enviado o link, né? Está lá sim o meu gloss, tá? O gloss Essência, para as mulheres prósperas. A Anitta falou assim, primeira vez que assisto uma live sua, Fábio, maravilhosa. Obrigada, Anitta, seja bem-vinda. Então, eu convido você e todas as mulheres que estão aqui também para assistir, né, as lives todas as terças-feiras, às 21 horas, porque cada semana a gente vai falar sobre um tema especial, né, sobre prosperidade, sobre essência, para que a gente consiga viver o melhor que nós podemos viver nesse mundo, né? A gente pensando, para finalizar, que nós somos seres perfeitos, criados por Deus, seria um desperdício nós vivermos a nossa vida sem prosperidade. Seria um desperdício e uma desonra, inclusive a Deus, que nos fez viver uma vida escassa, longe da nossa essência, longe de quem nós somos de verdade. Então, se nós queremos honrar realmente a vida que foi nos dada por Deus, nós temos o dever de prosperar. E essa prosperidade, ela acontece de dentro para fora. Quando a gente entende os mecanismos da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, a percepção que nós temos que ter sobre a vida e sobre nós mesmas, a gente começa a mudar e ter essa consciência do valor da nossa vida, do quanto nós somos importantes, do quanto a minha existência ela é importante para o mundo, porque a minha existência só existe porque Deus me colocou aqui. Então, quando eu entendo o meu poder, a minha força, a minha luz, a minha importância, eu começo a mudar o sentido que eu dou para as coisas, para o meu dia a dia, para as minhas tarefas, para a minha família, para o meu negócio. E as coisas começam automaticamente a mudar. A Joana falou assim, quando eu crescer, quero ser igual a senhora mentora Fábio Baitello. Ai, que linda! Tenha certeza que você é maravilhosa, do jeito que você é. Muitas vezes a gente aprende coisas que nos levam para outro caminho, né? Para escassez, para tristeza, para ansiedade, para tensão. Enfim, para as coisas que não nos fazem bem. Mas tenha certeza que dentro de você existe uma essência perfeita, pronta para você resgatar, pronta para você puxá-la de volta para a manifestação do mundo e para que você possa, de fato, viver todas as maravilhas que foram feitas para você. Obrigada, Aline, seja bem-vinda, tá? Oliveira Souza, J. Oliveira Souza. Eu sonho todos os dias viver uma vida em abundância. Estou na escassez total. Eu tenho o custo do seu esposo, mas são tantas crenças que eu e meu marido estamos só afundando. Então, a primeira coisa é a gente pensar
que o pacto com a prosperidade, que eu acho que é isso que você fez, né? Oliveira, eu acho que você fez o pacto com a prosperidade. Na verdade, é um novo jeito de viver. Então, existem detalhes que muitas vezes a gente pensa que está fazendo de tudo, a gente está aplicando no nosso dia a dia, mas lá no fundo, de forma inconsciente mesmo, por conta das crenças, como você mesmo colocou, a gente acaba não vivendo de uma forma profunda aquilo ali tudo. Né? Porque o pacto com a prosperidade, ela não é apenas um curso. Né? Porque o que é um curso? Um curso, eu aprendo algumas coisas. Né? Tem aprendizados, tem ensinamentos, tem conceitos. E eu olho aquilo ali, eu assisto aquelas aulas do curso e eu posso aplicar aquilo ali ou não. Eu aprendo aquilo ali. Mas o pacto com a prosperidade é uma filosofia de vida. Então, quando eu entro no pacto com a prosperidade, eu escolho viver uma nova vida. E essa nova vida exige desconstruir muitas crenças. Então, eu sugiro que você e seu marido comecem a olhar os detalhes dos pensamentos, das ideias de vocês, do olhar que vocês têm para a vida de vocês. E esse livro, especialmente para você que é mulher, vai te ajudar muito a entender esses detalhes da nossa vida, das nossas crenças, que não nos deixam avançar. Porque a escassez, como você colocou ali, tem tantas crenças, né, que só estão afundando. Nada mais é do que percepções errôneas, erradas que vocês dois tiveram sobre a vida, que vocês foram construindo ao longo da vida e não se libertaram. Mas quando vocês de fato viverem, né, isso tem um processo, porque muitas vezes as pessoas viveram tanto tempo na escassez, tanto tempo na dificuldade, no problema, né, com crenças enraizadas ali dentro, que esse processo de se voltar para a prosperidade, ela é um caminho, né, ela é um processo, ela exige algumas coisas, né, e uma delas é paciência. Paciência para, no dia a dia mesmo, observar se vocês estão olhando para a prosperidade ou para a escassez. Né? Então, comecem a ter mais atenção nos detalhes, né? Nos mandamentos, nos princípios, enfim, tudo que o pacto ensina, comecem a perceber novamente, com muita paciência e com muita empatia por vocês mesmos, pela história que vocês têm, como vocês estão lidando com isso e aplicando isso no dia a dia. Mas eu tenho certeza que vocês juntos, né, você e seu marido, aliados na prosperidade, vocês vão conseguir começar a olhar para um outro lado, né, se desfazer daquelas crenças que limitavam vocês e olhar para as crenças de prosperidade. A Jordânia, né? Seja bem-vinda, Jo. Eu tenho certeza que vocês vão prosperar muito, assim. É um processo que muitas vezes exige paciência mesmo, né? Com vocês mesmo, empatia pela história de vocês. Mas aplicando certinho, revendo os conceitos, revendo os princípios, revendo todas aquelas questões de lá, vocês vão mudar toda essa visão que vocês têm sobre a vida. Esses dias, uma pessoa me falou assim, que fazia de tudo para prosperar, mas não estava avançando, não estava conseguindo. Mas ela aplicava todas as coisas, mas ela não conseguia prosperar, né? Cada vez mais afundando, como você disse. Não que seja seu caso, né, do seu marido, mas é um outro exemplo. E nessa conversa com ela aqui pelo Instagram, que ela me chamou no Instagram, aqui no direct, ela falou assim, realmente não é fácil de prosperar, não é fácil sair da escassez, mas eu vou conseguir. Quer dizer, ela acreditava que ela aplicava tudo, né? Que ela realmente estava em sintonia com a prosperidade,
que ela estava no caminho, né, de se libertar da escassez e ir para a prosperidade. Porém, ela ainda acreditava que prosperar era difícil, que é muito difícil sair da escassez e começar a prosperar. Por isso que eu falo muito que a prosperidade está nos detalhes. Muitas vezes as pessoas acham que aplicam tudo, que fazem de tudo, porém, nesses detalhes, nesses pequenos pensamentos, né? E esses dias o mentor Betelo fez uma live sobre o mas, né? Eu faço tudo, mas... Então, esse mas, normalmente, ele é carregado sem querer, né, sem culpa nenhuma, de uma crença que está puxando para trás. Então, quando eu expliquei isso para ela, que é em poucas palavras, né, porque a nossa conversa por ali foi muito rápida, mas ela, em pouco tempo, ela já me contou que para ela é difícil, que ela sabe que é difícil prosperar, né, que é complicado, que não é fácil prosperar. Então isso já me mostrou o quanto ela tem enraizado dentro dela essa dificuldade. Então, se a mente nela acredita realmente que prosperar é difícil, ela não vai conseguir prosperar. Ou ela vai sofrer muito, vai patinar muito, vai ser sofrido, vai ser árduo para ela esse processo. Então, esses pequenos detalhes a gente precisa cuidar, porque são nesses detalhes que muitas vezes a gente acaba pecando e deixando e fazendo com que a gente não consiga realmente avançar, tá bom? Mas conta com a gente que vai dar tudo certo, tá bom, lindona? O mentor Betelo colocou assim: o pacto não pode ser visto como um curso, mas sim como uma filosofia de vida. Deve ser vivida, exatamente. E é realmente no dia a dia. São nos detalhes, são nos pequenos pensamentos, são nos pequenos dizeres, nas pequenas palavras. Então, vai revendo as aulas, revendo tudo isso, que talvez tenha algum detalhezinho ali dentro da sua mente, né? Porque a nossa mente, ela foi acostumada, né, a ser escassa, né, com pensamentos, com crenças. Então, é tudo muito novo para ela viver essa nova filosofia de vida. Então, com paciência e vivendo esse processo, né, de uma nova filosofia de vida, você e seu marido com certeza vão trilhar o caminho da prosperidade, tá bom? O mentor colocou assim: viva o pacto, não veja apenas as aulas. E isso. Aqui onde você falou assim, Jordânia, até o trabalho está difícil de encontrar. Eu entendo que você fala isso com base nas suas experiências, porque está difícil, né? Mas busque tirar essas palavras da sua mente. Difícil, complicado, que não é fácil. Sabe, essas palavras que te colocam um mas, que te colocam assim uma dificuldade de realização, né? Por isso que eu falo que estão nos detalhes, né? Por mais que ainda você não conseguiu o teu trabalho que você deseja, você precisa criar crenças de possibilidade. Então, o trabalho está chegando para você. E isso também seria um tema para uma outra live, mas pense que o mentor Betelo falou esses dias numa live que tem uma consciência de que da tua valor para o trabalho. Porque quando você entender, por isso que eu sempre falo que o processo de prosperidade ele é interno. Antes começa dentro da gente, depois para manifestar externamente. Se você entender que os trabalhos, as vagas de emprego que existem precisam de você porque você tem valor, porque você é importante, você tem muito a contribuir com a empresa, muito para contribuir com os clientes, com o mundo, com as pessoas que chegarão até você. Você inverte, você começa a entender que as empresas precisam de você, que o trabalho precisa de você porque você é importante, você é especial, você tem valor.
para tudo isso, entende? Então começa a fazer um processo inverso, tá? Começa a resgatar a sua essência, resgatar o que tem dentro de você antes, essa beleza que existe dentro de você que eu coloco nesse livro, para que as coisas externas se manifestem, tá bom? Então, se eu puder te dar um conselho, começa por dentro de você. Comece esse processo de descobrir o quanto você é importante, o quanto você é especial, inclusive para essas vagas que você tanto deseja, tá bom? E o mentor colocou assim, eu determino a prosperidade na vida de vocês, exatamente. Vocês vão prosperar muito, 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 tá, Ju? Fica tranquila. O mentor colocou assim, difícil é uma crença apenas, exatamente. Tanto a crença de dificuldade como de facilidade, por isso que eu falo para vocês que é a percepção sobre as coisas. Entendem? Quando eu falo que é difícil, é apenas a minha percepção que eu criei sobre a realidade, sobre a vida, sobre mim mesma. Né? Quando eu começo a trilhar no caminho da prosperidade, eu vou tirando essa crença de dificuldade, de problemas, né, de escassez, e vou criando essa crença de facilidade, de possibilidade, de potencialidade. Então, quando eu mudo a minha percepção sobre as coisas, por isso que o caminho é interno antes. Eu preciso necessariamente mudar a minha visão sobre aquilo ali, sobre a realidade que eu estou criando, né, sobre aquela empresa, sobre mim mesma, para que a partir disso eu consiga mudar toda uma manifestação, toda uma verdade da minha vida, tá bom? A Silvia colocou assim, a Lúcia Reis, né? Eu fiz o pacto e estou prosperando todos os dias, maravilhosa, muito bom. Parabéns, Lúcia. A Roberta, eu estava triste, pois não estava prosperando. Daí comecei a pensar somente em como fazer mais dinheiro, além do meu negócio. Estou aprimorando na costura que eu amo. Estou conseguindo tirar foco da falta, exatamente. Então, percebam como é a percepção que eu tenho sobre as coisas. A minha percepção sobre mim mesma e sobre a vida, ela muda completamente a minha realidade. Então, é isso que eu preciso trabalhar. Isso que eu preciso mudar, que eu preciso todos os dias ter consciência disso, criar consciência, observar em mim como eu estou agindo. Como eu falei para vocês no início, quais são os meus pensamentos diários, quais são as minhas falas diárias, as minhas ações diárias, as minhas decisões, qual é o meu foco. Porque isso muda completamente a realidade física das coisas, tá bom? A Jo colocou assim, sua mensagem veio no momento certo, gratidão, Fábio, linda, conta sempre comigo, tá bom? Eu sei que para cada pessoa existe um processo muito único de prosperidade, mas eu tenho certeza que se você começar de dentro para fora, esse processo vai acontecer, com certeza, tá bom? E conta comigo. A Miriam colocou assim, Fábio, boa noite. Amo assistir suas lives. Estudo à noite, mas hoje consegui assistir um pouco. Obrigada. Ai, linda, obrigada, tá? Essas lives, elas vão ficar sempre salvas aqui no meu Instagram, tá bom? Tem muitas pessoas que não conseguem assistir ao vivo, né? Ou também que trabalham, que estudam, ou muitas pessoas também que moram em outros países e agora já é bem mais tarde, então não consegue assistir ao vivo, mas ela fica gravada aqui para que todo mundo tenha acesso depois à live, tá bom? Um beijo, Miriam. A Joana falou assim, comece a falar que é possível, fácil e próspero. Não se limite, diga a você, converse com você que é fácil, fácil, fácil. E isso vai mudando a percepção sobre aquilo ali. E desse livro eu trago algumas frases, algumas percepções
que nós temos que ir mudando no nosso dia a dia, para que a nossa mente ela vá se mudando, que ela vá se reprogramando mesmo e encontrando um novo caminho. A Fran, a prosperidade flui a partir do momento que acreditamos que somos capazes e que tudo é possível, exatamente. É tudo uma questão de percepção, de crença, né? Que limita, que estagna ou então que nos deixa fluir, que nos deixa manifestar a luz que nós temos no mundo. Então, quando a gente muda a nossa percepção, a gente muda completamente tudo. A Fran falou assim, meu marido fez o pacto e a nossa vida mudou da noite para o dia. Também vou fazer. Ai, que maravilhoso, Fran! Nossa, e o casal junto, né, prosperando, é algo assim muito poderoso. Porque quando o marido e a mulher, né, o esposo e a esposa, unem as suas forças, as suas energias para a prosperidade, esse casal não tem outro caminho a não ser prosperar. Parabéns! Eu tenho certeza que vocês vão prosperar muito, muito, cada vez mais. A Miriam, amanhã assistirei a live inteira. Você é uma luz. Obrigada, Miriam. Muito obrigada mesmo. Então, meus amores, eu vou finalizar a live agora. Eu quero agradecer de coração por todas vocês que estiveram aqui comigo, né? Ouvindo, participando. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre prosperidade, sobre essência, sobre o que realmente leva vocês a prosperar. Qual é o caminho correto, né? Qual que é o processo? Porque não adianta a gente falar só do final, da conquista das coisas lá no final, se a gente não entender que existe um processo. E esse processo, ele é individual, mas também sempre vai acontecer de dentro para fora. Então, quando eu mudo minhas percepções, minhas visões sobre a vida, sobre mim mesma, quando eu trabalho as coisas dentro de mim antes, automaticamente lá fora vai acontecer. Então, eu não preciso mais estar focada no que está lá fora, né? Naquele carro que eu quero, no trabalho que eu quero, no dinheiro que eu ainda não tenho. Pelo contrário, eu vou construir isso de uma forma automática, de uma forma natural, fluida. Mas existe um processo. E todas essas lives que eu vou fazendo aqui para vocês vão ser com o intuito de mostrar esse caminho, mostrar como fazer esse processo para então chegar à prosperidade. E esse caminho de chegar à prosperidade, ele é maravilhoso. Ele é um caminho que dá sentido para a vida, que dá um gosto para a vida. A boneca de pano, né? Obrigada, foi maravilhoso. Você é uma mulher sábia. Obrigada, lindona. Muito obrigada por estar aqui. A Miriam, tenha uma noite abençoada. Amém. Você também. Parabéns, Fábio, live maravilhosa. Você é um ser muito iluminado. Obrigada, linda. A Silva Reis falou assim. Parabéns, Fábio, live maravilhosa. Você é um ser... Não, embaixo, né? Obrigada, Fábio, por esse momento. Foi muito bom ouvir e falar com você. Boa noite. Obrigada, lindona. Eu espero todas vocês na próxima terça-feira, às 21 horas da noite, com mais um tema. Sempre que vocês tiverem algum tema de sugestão para mim, me mande no direct que eu vou amar saber o que vocês querem ouvir, o que vocês querem falar, assim, para que a gente aumente cada vez mais o número de pessoas que estão aqui na live, né? Para que a gente possa disseminar a prosperidade, disseminar o melhor para a vida de todas as mulheres que a gente ama, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma ótima noite e até semana que vem. Beijo!